vocês sabem, dar início à nossa nova série, inclusive a última desse ano, né? Nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre disciplinas espirituais, nós falamos sobre as parábolas do Senhor Jesus. Meus irmãos, foi tanta coisa que o Senhor liberou sobre nós nesse ano nas quartas-feiras, tanta pérola, tantos tesouros, tanta coisa preciosa, com o poder de transformar não só a nossa história, mas a história da nossa vida, da nossa família, das pessoas à nossa volta como um todo. No poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós já falamos isso e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, acho que para sempre. Que o nosso objetivo como igreja é esse, é sermos profundos, firmados na palavra de Deus e aquecidos, vivificados pelo Espírito Santo. Uma igreja que ama a palavra, que se submete a ela e que é cheia do Espírito Santo, da presença de Deus, do poder de Deus. Esse Deus tem para nós, meus irmãos. Esse nós temos vivido e continuaremos vivendo. Amém? Nossa última série foi a série Academia do Espírito e hoje nós vamos começar a série Pai Nosso, onde nós vamos falar sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Para isso eu peço que você já abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. É um texto que nós passamos no discipulado, é um texto muitíssimo conhecido, e nós vamos nessas próximas 6 semanas. E olha que interessante, meus irmãos. Eu falava ontem para o pessoal na nossa reunião lá em casa, eu vou ter que organizar de novo a série, porque as 2 últimas quartas não vai ter culto, né? Uma quarta vai ser a véspera de Natal, que não vamos ter culto aqui, e a outra quarta é virada de ano. E aí eu fui olhar aqui a subdivisão da série que eu ia fazer, eu tenho 6 quartas-feiras, e nós temos 6 subdivisões do assunto para trabalharmos, então vai fechar com chave de ouro na pinta. Amém, queridos? Mateus 6. Duda, eu estava esperando você chegar antes para falar contigo. Não sei se você quer deixar teu testemunho agora, quer deixar para semana que vem. Semana que vem? Tá bom, amém. Glória a Deus. A Duda tem um testemunho, meus irmãos, que quer compartilhar conosco. Ela falou, pastor, eu quero compartilhar no culto de quarta. Aí na outra quarta não deu certo. Hoje também a correria, né, Duda? Mas semana que vem, então, a Duda vai deixar. Fica combinado, tá, Duda? Você faz a abertura do culto e já deixa o testemunho também na quarta-feira. Amém, queridos? Eu já vou pedir desculpa de qualquer situação que eu possa me perder aqui, porque o cabeçudo aqui colocou a agenda na mochila e achou que era o tablet. E aí eu vou ter que pregar com o celular no rascunho, que é bem menor do que o tablet, né? Já vou fazer um teste de visão ao mesmo tempo que eu prego aqui. Mateus capítulo 6, vamos ler toda a perícope, mas vamos nos ater hoje apenas do versículo 1 ao versículo 8, ok? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nós oramos mais uma vez nesse momento, pois estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. E sabemos que quando o Senhor nos chama para um encontro como esse, o Senhor nunca falta ao encontro que o Senhor marcou. Sabemos que estás entre nós e é isso que nós precisamos, Deus, para que a Tua palavra surta efeito em nós.
Por isso eu lhe peço, usa-me, Senhor, me ajuda em minhas limitações e ajuda a todos nós a compreendermos e desfrutarmos, portanto, da porção que o Senhor tem separado a nós para essa noite, Senhor. Não tenho dúvidas de que seremos profundamente edificados nessa série e nós rogamos a Ti, nos ajude, que nada nos impeça, Senhor, de desfrutarmos dessa mesa que o Senhor preparou para nós hoje e no decorrer dessas 6 semanas, onde aprenderemos a oração do Pai Nosso. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Como eu mencionei para os irmãos, nós vamos hoje dar uma atenção maior do versículo 5 ao versículo de número 8. Eu denominei essa primeira ministração aqui, ensina-nos a orar. Então, se você quiser anotar, você pode anotar ali. A primeira ministração da série Pai Nosso, nós não vamos de fato ir para o conteúdo da oração do Pai Nosso. Vamos observar o que vem antes do conteúdo da oração. Amém, queridos? Porque ensina-nos a orar, o nome dessa ministração. Porque Mateus, ele narra na sua perspectiva esse momento em que Jesus ensina seus discípulos a orar, já partindo da fala de Jesus. Mas se nós observarmos Lucas capítulo 11, versículo 1, você vai perceber que esse ensinamento de Jesus é a resposta dele a um questionamento do discípulo. Lucas 11:1 fala assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E disse-lhe Jesus: quando vocês orarem, e assim por diante, como lemos aqui. Portanto, meus irmãos, existe até um livro que eu, particularmente, nunca li ele. Eu comprei uma vez para dar para o meu pai, que ele gostava bastante, não sei se gosta ainda, dos livros do Augusto Cury. E tem um livro chamado Jesus, o Mestre dos Mestres. Porque, de fato, nosso Senhor é o mestre por excelência. Porque, de fato, nosso Senhor nunca houve ninguém que ensinou como Ele ensinou. Amém, meus irmãos? Até quando ele termina o Sermão do Monte, em Mateus 7, a palavra diz que as multidões estavam maravilhadas, porque ele não ensinava como os outros ensinavam. O ensino de Jesus era diferente. E dentre tantas razões pelas quais o ensino do Senhor era diferente, eu coloco aqui a razão expressa em Atos 1, versículo 1, quando Lucas fala que ele começou a escrever tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque antes de ensinar com palavras, antes de ensinar na teoria, o nosso Senhor sempre ensinou na prática. Estão comigo aqui? Sempre ensinou na prática. Nós observamos aqui o versículo de Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando, estava praticando a vida de oração, estava praticando a disciplina espiritual da oração, da solitude, da contemplação, do silêncio, coisas que estudamos na série passada, ok? E aos seus discípulos verem que ele estava orando, isso os move, os impele a dizer: mestre, nos ensina a orar. Você já parou para pensar, meus irmãos, que nós temos alguns relatos de ensinos de Jesus para os discípulos, mas eles conviviam 24 horas por dia, 7 dias da semana, por 3 anos e meio juntos? O que Jesus, será que Jesus ensinava, sentem aí, e eram 12 horas, a intervalo para o almoço, mais 12 horas de ensino? Claro que não. Porque Jesus ensinava mais na prática, mais na vida do que nas palavras. Isso serve para nós como exemplo para os discipulados que o Senhor nos dá graça de fazer e realizar. É muito mais sobre quem nós somos do que sobre aquilo que nós falamos quando estamos no discipulado. É muito mais sobre ensinar com a vida, com a prática, amém? Do que com aquilo que nós professamos. Quantos estão comigo aqui? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha,
Como vocês sabem, nós saímos de 2 meses falando sobre disciplinas espirituais. Eu tenho comigo que a oração, junto com a palavra, servem como fundamentos essenciais para toda a vida cristã. Talvez você não vá sentir tanta diferença na sua vida se você ficar uma semana sem solitude e silêncio. Mas agora, se você ficar uma semana sem oração e palavra, meus irmãos, faz sentido? Faz muita diferença. Sem oração, a prática espiritual da solitude se torna solidão. Sem oração, a prática espiritual do silêncio se torna isolamento. Sem oração, a prática espiritual do serviço se torna ativismo religioso. Porque é por meio da oração que nós falamos com o Senhor. É por meio da oração que nós conhecemos ao Senhor. E fazer coisas para Deus sem conhecer a Deus nos torna fariseus. Até rimou. Vocês estão comigo aqui? Então nós temos que, por isso que nesse tempo nós saímos, falamos já sobre oração, mas vamos falar de forma mais aprofundada nesta série aqui. Quantos querem aprender do Senhor? Ensina-nos a orar. A primeira coisa que eu extraio disso, meus irmãos, desta petição que os discípulos fazem, é uma coisa bem óbvia. Se é preciso que o Senhor nos ensine a orar, subentende-se, portanto, que nós não sabemos orar. É a primeira coisa, Dani. Porque quando se fala em oração, parece algo simples. Porque oração, em última análise, é falar. E todos nós aqui sabemos falar. Aprendemos a falar. Não é difícil falar. É algo simples falar. Mas se os discípulos perguntaram para Jesus, nos ensina, quer dizer que existe algo a mais. Quer dizer que nós não temos naturalmente a habilidade de orar. Quantos estão comigo aqui? Talvez os discípulos soubessem, meus irmãos, a orar do jeito que a sua tradição familiar havia os ensinado a orar. Assim como você. Talvez para você orar é aquilo que a tua tradição familiar te ensinou a orar. Tem que pegar as bolinhas, e daí você ora com uma bolinha, ora com a outra bolinha, e vai com a outra bolinha, até terminar todas as bolinhas. Isso é orar. Orar é repetir as mesmas palavras todos os dias, tantas vezes. Orar é você falar: eterno Deus e amado Pai, coloco-me agora diante da sua presença. O fato é que nós talvez carregamos conosco que orar é aquilo que nós vimos nos nossos contextos que era orar. Às vezes não é. Conta comigo? Talvez os discípulos soubessem orar como os mestres da lei, como os fariseus, como os saduceus ensinavam o que era orar. Talvez você aprendeu a orar olhando os líderes religiosos orando. E eu pensava que para orar, no começo, meus irmãos, eu pensava que orar era fazer assim, ó. Eu lembro de eu criança, porque eu sentava do lado dos meus pais na Assembleia, e a Assembleia de Deus tem esse costume maravilhoso, que se perdeu em muitos lugares, e nós temos tentado aplicar aqui. Já vai uma dica do pastor aqui. Na Assembleia de Deus, se perguntar que hora começa o culto? 7 horas. Mas a primeira música da harpa só é cantada às 7h30. Porque meia hora é de oração antes do culto. Não de falar da TechPix, de falar do Grêmio, de falar dos problemas da vida depois. Isso a gente fala depois do culto. Isso a gente vem ali, toma um cafezinho depois do culto, que o Emerson sempre traz carinhosamente para nós, e a gente conversa com os irmãos. Mas antes é oração, amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém? Para nos inteirarmos desse ambiente espiritual. Mas muitos, só para não ficar sentado, dobrava o joelho e ficava assim: grande mestre. Alguém já viu isso? Senhor! E não fala nada. E nós pensamos que oração é isso. Eu pensava que oração tinha que falar com uma voz eloquente.
Vamos ouvir aqui o irmão Daniel fazendo uma oração. O irmão Daniel conversando normal ali do lado. Aí chega aqui. Pelo beneplácito da sua grande e soberana graça, peço permissão para adentrar as regiões celestiais e entrar na tua presença. E antes estava onde? Não tem para onde você vá que não esteja na presença de Deus, meu irmão. Talvez os discípulos soubessem orar como os pagãos oravam para os deuses deles. Como se ora no candomblé, no espiritismo. Como se ora no xamanismo. Mas eles não sabiam orar do jeito que Jesus orava. E é aqui que está o ponto, meus irmãos. Talvez nós pensamos que sabemos orar, mas se nós pararmos para contemplar a vida de oração do Mestre, perceberemos que nós não sabemos orar. Eu não sei você, mas eu nunca passei uma noite inteira orando. Você já passou uma noite inteira orando? Eu nunca passei. Como era essa vida de oração do Senhor Jesus? De subir ao monte às 6 da tarde e descer de lá às 6 da manhã. Nós não sabemos orar do jeito que Jesus ora. Os discípulos fazem esse pedido depois de enxergarem Jesus orando, ou seja, meus irmãos, há algo de especial na maneira com a qual o Senhor ora. E Ele quer nos ensinar isso. Hein? Há algo diferente da religiosidade, das instituições, do misticismo, há algo diferente, porque Jesus não orava como os demais oravam. As nossas orações, em senso comum, meus irmãos, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas elas têm todas as mesmas tendências. As nossas orações que saem do nosso próprio coração, Emerson, têm as mesmas tendências humanas. Por exemplo, a tendência de serem e acontecerem quando e como nós queremos. Nós temos a tendência de orar quando nós queremos orar. Nós temos a tendência de orar do jeito que nós queremos orar. E aí tem aquele que fala, tem que orar de joelho. E outro fala, não, tem que orar só de pé. Não tem nada a ver a postura do corpo. É a postura do coração daquele que ora. Ah, não, tem que orar no monte. Não, tem que orar na igreja. Não, tem que orar não sei aonde. Essa tendência de orar quando e como nós queremos. Jesus não orava quando ele queria orar, somente. Concorda comigo? Nós temos a tendência de que nossas orações invertam os papéis de Senhor e servo. Está me entendendo? Nós temos a tendência de inverter o papel e achar que nós somos o Senhor e que Deus é o servo. E você tem que fazer, Deus, e eu determino, e vai acontecer, e até semana que vem, e até amanhã, e é só amanhã mesmo, no Magazine Luiza, né? É lá que essas coisas funcionam, e nem lá funciona, porque é só para te dar um gatilho de escassez. Nós temos a tendência, meus irmãos, de não lembrar do que nós cantamos aqui, tu és Deus, e quem sou eu? Nós temos a tendência, meus queridos, nas nossas orações, de serem majoritariamente egoístas. Deus, olha para mim. Deus, olha a minha situação. Deus, a minha luta. Deus, a minha causa. Deus, a minha dificuldade. Deus, o meu trabalho. Deus, as minhas finanças. Deus, os meus sonhos, meus projetos. Projeto 2026. Daí a gente passa do Deus, Deus para minha família. Deus para minha esposa, Deus para meu marido, Deus para meus filhos, e meu, e tem até quem diga que Deus é composto de vários eus, já ouviu isso? Porque no meio de Deus tem eu, vai para lá, vai para outro lugar, orações egoístas, você me corrige se eu estiver errado aqui. Nós temos a tendência de que nossas orações sejam preenchidas majoritariamente por coisas daqui. E deixemos de lado as coisas eternas. Por muito tempo da minha vida, meus irmãos, eu nunca soube o que era orar pedindo mais do Espírito Santo. Eu queria mais bênção, mais bem-estar, mais conforto, mais saúde, mais dinheiro,
mais recursos. Orar para pedir Deus. Jejuar para pedir mais comunhão com Deus. Isso era novidade para mim. Infelizmente, para muitos ainda é no meio da igreja evangélica brasileira. Temos que aprender com a oração do Senhor Jesus. Amém? Olha o que a palavra diz em Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Está aqui. O apóstolo Paulo fala, se Paulo não sabe orar, eu não sei muito menos. O Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. É por isso que um discípulo pergunta, mestre, mas ele não fala, me ensina, ele fala, ensina-nos. Porque aprender a orar é necessidade de todo discípulo do Senhor Jesus. Todos que são discípulos do Mestre carecem desta matéria. Senhor, me ensina a orar. Nos ensina como igreja a orar. Amém, meus irmãos? Como estão entendendo, diga estou. Portanto, a oração nos moldes do Senhor, ela é ensinada, não imitada. Vou repetir. A oração é ensinada, não imitada. Aqui está um outro erro, meus irmãos. A oração não é algo natural para nós, é algo que nós temos que aprender. É algo que requer aprendizado, ok? Amém? Além do Senhor Jesus, João Batista também ensinava os seus discípulos a orar. Nós precisamos aprender do nosso mestre como orar. E o propósito do ensino, nós temos aqui a Carol, que é professora, né? Agora está ali focando na Aurora, né? Mas é a professora. Eu também fui por um tempo. A Júlia é professora do Kids. O Alex foi professor também. O propósito do professor não é que o aluno decore a matéria. O propósito do professor é que ele entenda a matéria. Tem larga diferença entre memorização e compreensão. Talvez a gente fale o Pai Nosso de trás para frente. Mas talvez não compreendamos uma vírgula do que significa o Pai Nosso. Porque memorizar não tem nada a ver com compreender. Vocês me entendem? Jesus, ao nos ensinar a orar com a oração do Pai Nosso, Ele não nos dá uma fórmula, Ele nos dá um modelo a qual seguir. Nunca foi o propósito do Senhor que nós simplesmente repetíssemos as exatas mesmas palavras que Ele diz. O propósito foi que compreendêssemos o coração da oração, o foco da oração, a ênfase da oração, a forma com a qual orar. Ela requer aprendizado e não imitação. Porque repetição sem consciência, meus irmãos, gera orações vazias. Orações que saem dos lábios, mas não saem do coração. E aí a gente às vezes é pronto para falar dos católicos, né? Porque os católicos fazem reza. Mas tem um monte de crente que só reza. Tem um monte de crente que tem a oração dele feitinha e ora sempre a mesma coisa, as mesmas palavras, sem nem pensar. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa noite, Deus, e me dá um dia abençoado na tua presença e fica comigo, amém. Mas ele nem pensou no que está falando. Faz sentido? Faz sentido, meus irmãos? A oração, ela não provém dos lábios. A oração tem que prover do coração. Olha o que o Senhor fala em Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes orei assim, meus irmãos? Pensando na morte da bezerra, pensando em não sei o quê, orando para cumprir tabela,
orando para que meu líder visse que eu estava orando, orando para que meu pai visse que eu estava orando, orando para não ficar estranho. Então eu tenho um evangeliquez fluente, então eu solto essas palavras. Meus irmãos, oração tem que ser com peso. E o peso não é você falar assim, o peso é a verdade expressa do nosso coração. Oração é expressar o que há dentro de nós para o Senhor. Por isso, se você está angustiado, aflito, se você está precisando de uma resposta em uma área, de que adianta você falar, Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Do que adianta? Tu tens de dizer o que tu tens de dizer. Porque o Senhor, antes de ouvir palavras, Ele ouve o coração. É preciso haver um alinhamento daquilo que sai dos nossos lábios com aquilo que está no nosso coração. Amém? Quando se fala com propriedade, diz a palavra de Deus, que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, ensina-nos a orar. Nos revela, meus irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Nos revela que a oração requer aprendizado, compreensão do que é orar, e não imitação de palavras que ouvi alguém dizer. Faz sentido? Por isso, antes da oração em si, é mais importante quem está orando. Antes da oração propriamente dita, é o coração de quem está orando. Sabe que vira e mexe, me dá vontade, irmãos, de orar para que Deus abra as portas e fazer um ponto de culto no interior. Porque eu tenho saudade de quando eu ia com meu pai, nos interiores, e eu encontrava lá aqueles irmãos que não tiveram acesso nem ao ensino fundamental sequer. Que se eu falar soteriologia, que você já entende o que é aqui, eles não entenderiam nem um pouco. Iam achar que estava recebendo o Espírito Santo falando em língua estranha. Irmãos que não tiveram acesso a coisas que nós temos. Irmãos que não têm palavras legais para dizer como nós dizemos. Que fala problema. Nós fumo. Mas que expressam a verdade do coração. E quantas vezes, nesse período, antes de cantar o primeiro louvor, o Espírito Santo agiu no meio da igreja, por meio da oração sincera, num coração quebrantado e alinhado com o Senhor, sincero diante dEle. Amém, meus irmãos? Não é tão importante a palavra que você usa, porque tem vezes que você nem tem palavra para dizer, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, se houver sinceridade em nosso coração. Amém? É por isso que então, antes de Jesus ensinar as palavras da oração, a partir do versículo 9, ele separa um tempo para nos ensinar como devemos orar. Uma coisa muito necessária e correta pode se tornar muito errada, se feita da forma errada. Orar é importante, claro que é, mas se orar como os hipócritas, é errado. Ofertar é importante, mas se for por ganância, é errado. Por isso, meus irmãos, antes de fazermos, é como nós fazemos. Amém, meus irmãos? Ele não fala sobre uma fórmula, mas sobre uma postura que precisamos ter ao orarmos ao Senhor Jesus. E é por isso que essa primeira palavra dessa série, nós não vamos nem entrar no Pai Nosso que está nos céus. Nós vamos preparar nosso coração para entrar na oração do Pai Nosso. Nós vamos perceber aquilo que Jesus nos ensina sobre como devemos orar, ok? Entendendo até aqui? Glória a Deus. Toma uma aguinha aqui de domingo. Repita comigo, como orar? Dica número 1, vão ser 4 dicas. Dica número 1 é orando. Olha a revelação profunda aí, meus irmãos. Como orar? Orando. Parece algo lógico, algo simples, algo bobo, para falar num culto de ensino como esse, mas é o primeiro ponto, meus irmãos. Jesus começa dizendo, e quando vocês
orarem. Perceba, Carol, que ele não fala, e se vocês orarem. E se o dia amanhecer ensolarado, na primavera, florido, e vocês decidirem orar? E se tudo estiver indo bem, e por isso vocês tiverem vontade, morrendo de vontade de orar? Não. Ele não coloca uma condicionante. Ele não coloca se vocês orarem. Ele fala quando vocês orarem. Isso revela, meus irmãos, que o Senhor Jesus espera que os seus discípulos orem. Amém? Ele não está falando aqui com as multidões. Ele está aqui respondendo à indagação de um discípulo, de alguém que já entendeu o Evangelho, de alguém que rendeu a vida para Jesus, de alguém que entregou sua vida a Ele, de alguém que coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, de alguém que quer servir o Senhor de todo o seu coração, força, alma e entendimento. Tem desses aqui? Tem, né? Ele espera que seus discípulos orem, ele espera que seus discípulos se interessem por essa prática e que apliquem essa prática em suas vidas. Eu às vezes fico imaginando, nós acordando na segunda-feira, e aí o Senhor Jesus olhando para nós. Ele me ama. Ele fala que me ama, ele canta que me ama, ele posta que me ama. Ele diz, te amo. Então ele vai se encontrar comigo. Ele vai falar comigo, porque ele me ama. Mas aí a correria é muito grande, né? Aí a gente levanta atrapalhando tudo para tomar nosso café, tomar nosso whey protein, fazer nosso treino. 1.000.000 de coisas. E corre para o serviço. Aí o Senhor Jesus diz, tá corrido mesmo, né? Ele está se adaptando, mas ele vai voltar para o almoço, ele vai sentar na mesa, vai ver sua família, vai ver comida no prato, vai lembrar que sou eu que estou provendo a vida dele, e aí ele vai lembrar de mim. Mas daí a gente chega assim tão corrido que... Aí o Senhor fala, não, mas hoje é quarta-feira, então mesmo que seja cansativo, ele vai chegar em casa, ou nem vai para casa, ele vai correr na igreja porque tem culto, ele vai dobrar o joelho e vai falar comigo. Mas aí a gente... 9h30, até pouco tempo atrás tinha aqui turno de oração às 9h30, então ele vai ficar depois do culto para orar um pouco aqui na igreja. Não, mas é que amanhã eu tenho que acordar cedo de novo. E muitas vezes assim se passam 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês. E nós que somos perdidamente apaixonados, ou dizemos ser, nem nos importamos. Nós vínhamos de Chapecó segunda-feira, aí meu bem, conversando sobre como era antes da gente casar, né? A pior parte era não poder ficar junto. E a melhor parte hoje é poder estar juntos. Não há melhor parte na vida cristã do que estar com Cristo. Não há melhor parte da vida com Deus do que estar com Deus. O Senhor Jesus espera que os seus discípulos orem. Por isso, meus irmãos, antes de nós perguntarmos quanto devorar, quando devorar, como devorar, onde devorar, com quem devorar, simplesmente ore. Simplesmente comece a orar. Mas eu não sei orar. Eu amo oração de novo convertido. Vamos ouvir aí o irmão Ciclano orando. Pastor, mas eu não sei orar. Você ora aí no Paternal Discipulado, né? Tu ora aí por nós, cara. Mas eu não sei orar. Claro que tu sabe. Bom, Deus, obrigado, Pai, por hoje. Dizer que estamos muito felizes. Agradecer pela vida. E fica com a gente aí, Deus. É isso. Eu amo porque é uma oração sincera, verdadeira, com suas próprias palavras. É assim que acontece também com a Bíblia. Mas qual versão? Mas que cor de capa? Mas que tamanho de letra? Mas começo por onde? Só começa!
Só começa a orar. Hoje nós vivemos coisas que começaram a frutificar a partir de um combinado de alguns adolescentes de orar 5 minutos por dia. Lembro como se fosse hoje, em frente ao Cacareco, lá em Maravilha, que não é mais Cacareco, nem existe mais Cacareco. Na congregação que é da quadrangular, agora é uma outra igreja. Eu, o pastor Jonas, o pastor Dielon, o Jeff, e quem que era o outro? Que tá? O Ricardo, se não me engano. Nós temos que conhecer Jesus, pesada. Na banda Redime, começo da banda Redime. Então vamos fazer um pacto entre nós. Nós vamos orar 5 minutos por dia. São 10 anos, só que existe a igreja Missão Redime. Talvez aquilo que nós tanto batemos cabeça em nossa vida, nossa família, nossas causas, se resolva com 5 minutos diários de oração. Só começa. Ah, mas tem que ser de manhã. Mas então ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada, ore no banheiro, ore no quarto, ore na rua, ore no carro, ore na árvore, ore num buraco, mas ore. Amém, meus irmãos? Como devemos orar? Primeira coisa, orando. A oração não pode ser levada, meus irmãos, a por nós como algo opcional, como algo assim, se me der tempo, daí eu vou orar. Depois que eu resolver minhas coisas, vai sobrar um tempinho, você acha que a rotina desse mundo vai te dar de presente um tempo para orar? A oração está para o espírito, meus irmãos, como o pão está para o corpo. Se não tivermos oração, nós somos desnutridos espirituais. E se permanecermos sem uma vida de oração, tornaremos-nos sepulcros caiados, bonitos por fora. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, mas por dentro já não tem mais nada. A nossa agenda não pode submeter a oração a ela, mas nós temos que submeter a agenda à oração. Eu lembro de uma frase que uma vez o Alex disse num discipulado. Nós oramos aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Está aqui. E se o nosso comer hoje dependesse de quanto nós oramos hoje, nós teríamos comido hoje? Mas ninguém fala, né? Mas não deu tempo de orar essa semana. Mas não deu tempo de comer essa semana. Uma correria, pastor. Não consegui nem almoçar. Estou 3 dias sem comer porque não deu tempo. Ninguém fala isso. Mas muitas pessoas falam de orar. Não deu tempo de orar, pastor, essa semana. Loucura, final de ano. Aí em janeiro é começo de ano, pastor. Meu Deus, que loucura. Aí meio de ano, pastor, férias das crianças. E sempre tem alguma coisa. Como estão me entendendo? Diga estou. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos saber que estamos numa guerra. E as trevas trabalham arduamente, coordenadamente, dioturnamente, intensamente para nos roubar do lugar da oração. O diabo não quer tirar você da igreja. Ele só quer te tirar da comunhão com Deus. Pronto. Resolveu. Às vezes a gente acha, nossa, olha como Satanás tem poder. Olha, ele escraviza uma pessoa no vício do álcool, da prostituição, das drogas. Não precisa tanta força assim para fazer um mundano entrar no vício do cigarro, das drogas. A maior força das trevas é aplicada para colocar os crentes longe de Deus. Para tirar os crentes do lugar da comunhão com o Pai. Faz sentido, meus irmãos? Então, a primeira coisa sobre como orar, o que a teologia diz, o que a Bíblia diz, o que o estudo da oração diz assim, ore, fale com Deus. Abra a boca e fale. Abre o coração e expresse com sua boca. Pastor, mas eu estou tão angustiado que eu não consigo nem falar. Deixe que tuas lágrimas falem. Mas ore. Lembra daquela música da Lauriette? Com gemidos que palavras
não podem expressar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Devemos orar. Amém? Essa é a primeira dica. Orando. E quando orardes. Ok, começamos a orar, então podemos começar a observar detalhes da nossa oração. E a segunda questão aqui do como orar, fala comigo, é orar com sinceridade. Observe o que ele diz na sequência do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Você percebe que Jesus usa aquela ferramenta que nós também usamos aqui às vezes. Antes de falar o que uma coisa é, a gente mostra o que uma coisa não é. Então, antes de ensinar como convém orar, Jesus nos mostra como não convém orar. Antes de mostrar como é uma oração verdadeira e genuína, ele nos mostra uma oração que é falsa e fingida. Uma oração sem verdade. Uma oração sem sinceridade. E, meus irmãos, chega a ser estranho, chega a ser irônico, chega a ser paradoxal, chega a ser um contrassenso. O exemplo perfeito de uma oração que não convém é a oração dos líderes religiosos da época. Dos homens que eram para ser aqueles que conduziriam o povo na palavra, daqueles que conduziriam o rebanho de Deus. Quer um exemplo de como não ser? Não ore como os fariseus, não ore como os saduceus, não ore como os escribas, não ore como os hipócritas. Não é paradoxal isso, meus irmãos? Já pensou? O Senhor chegar aqui para a igreja e falar assim, quer saber como orar, igreja? Quero. Então é só não imitar o pastor César. Pensou? É só não imitar o César que está certo. É mais ou menos isso. Jesus denuncia a oração teatral. Jesus denuncia a oração carnal, a oração religiosa, a oração da autopromoção. Estou entendendo? Não sejam como os hipócritas. Essa palavra ali, no contexto grego, naquele sentido ali, meus irmãos, é justamente um ator, aquele que veste uma máscara. E quando ele está atuando, ele está fingindo ser quem do fato ele não é. Mas, meus irmãos, teve um dia, num culto de aniversário do meu pai, eu pedi tanta graça para o Espírito Santo. Tinha um pastor, Max, no púlpito. Já vi várias vezes isso. Espero não ver aqui na igreja, irmãos, amém? Durante o culto, na pregação, você não responde o WhatsApp. Você não olha o Instagram. Você presta atenção no culto. Amém? Pastor, no púlpito, assim. Com o celular aqui escondido. Quando o carro voltou, pastor. Vinha, agora alguém vai orar, ele. Oh, Deus! Sim! Eterno! Hipócrita. Fingido. Mascarado. Oração fingida. Oração para autopromoção. Oração teatral. Oração religiosa. O texto que nós lemos, do capítulo 6, está no mesmo contexto que Jesus fala sobre contribuição, oração e jejum. São três práticas profundamente importantes para um cristão: contribuir, orar e jejuar, sim ou não?
São práticas espirituais e salutares, sim ou não? Mas que podem ser terríveis, que se tornam constantemente alvo do maligno, que quer macular, deturpar, profanar coisas sagradas. Satanás quer profanar a nossa vida de oração, quer deturpar a nossa vida de jejum, de contribuição, de disciplinas espirituais. Faz sentido, meus irmãos? Existem dois momentos chaves no ministério de Jesus. O primeiro está em Mateus capítulo 4, quando ele vai iniciar seu ministério. Para onde ele vai? Para o deserto. Fazer o quê? Orar. E é o momento que ele mais é atormentado pelo maligno. É quando está orando. O segundo momento é quando está prestes a ir para os finalmente do seu ministério. Mateus 26, Jardim do Getsêmani. Ele vai fazer o quê? Orar. E é profundamente atormentado pelo maligno. Pastor, eu não consigo orar. Eu dobro o joelho, as palavras vão embora. Eu dobro o joelho, me vem um pensamento lá de 2005. E me vem uma conta, e me vem uma situação, e me vem um problema, e me vem isso e aquilo, e eu não consigo orar, pastor. 1 minuto parece uma eternidade. Claro. Se foi assim com o Senhor Jesus, não seria conosco, meus irmãos. Satanás quer profanar a nossa vida de piedade, de comunhão com Deus, ele quer macular, ele quer tocar nesse lugar. Vocês me entendem? Para nos roubar da comunhão com o Senhor. Ele quer nos tornar hipócritas. É mais feio sermos hipócritas aqui dentro do que estarmos lá fora. Porque pelo menos seremos quem somos lá fora. Mas aqui fingindo, me entendem, meus irmãos? E é isso que ele quer fazer no meio da igreja. E é isso que o Senhor quer nos livrar. Pelo poder do seu Espírito, pela compreensão da palavra e do que é a vida de oração. Amém, queridos? Está comigo aqui? Está gostando da palavra de hoje? É importante, né? Uma oração tem que ser feita com sinceridade. Então, antes de nós falarmos sobre palavras que proferimos na oração, nós todos precisamos responder a nós mesmos a mesma pergunta: por que estou orando? Por que estou orando? Porque é exatamente nisso que a oração teatral do hipócrita se difere da oração cristocêntrica. Amém? O hipócrita, a oração falsa, ela é feita com um objetivo principal em mente. Isso aparece aqui no versículo que nós lemos, versículo 5, quando fala assim: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de. O termo a fim de mostra qual é o propósito da oração. Não precisamos ser peritos para compreender isso. Amém, meus irmãos? Com o propósito de, com o objetivo de. Portanto, eles oram para que sejam vistos pelos outros. Essa oração teatral, essa oração hipócrita, essa oração da religiosidade, meus irmãos, revela o seu objetivo principal. E esse objetivo principal não é nutrir sua comunhão com Deus. Esse objetivo principal não é buscar mais da presença de Deus, ser mais cheio do Espírito Santo, buscar direcionamento espiritual, não é confessar e pedir perdão por seus pecados, não é a fim de se amoldar ao caráter de Cristo, não. A oração hipócrita é ser visto pelos outros. É a oração realizada com o objetivo de autoexposição, de autopromoção, de autoafirmação, de provar alguma coisa para os outros. Amém? O cara vai orar, parece que o cara quer fazer uma aula de teologia. Aqui não acontece isso, graças a Deus, mas eu já vi muito disso, meus irmãos.
Vamos ouvir aqui o irmão Sebastião, que vai orar aqui para o irmão Antônio, que vai pregar. Aí pega o microfone e vai dizer assim: Senhor, aqui teu servo, aqui tua igreja, fala com tua igreja, fala com teu servo. Não, é assim. Soberano, majestoso, grandioso. Que a soteriologia bíblica seja aplicada a nós nesta noite, compreendamos com profundeza os mistérios do oceano do Espírito, onde quero mergulhar. Que a armartiologia nos mostre que somos pecadores e carecemos do sóter que é o Senhor. Você quer mostrar o que para quem? Quer provar que é espiritual? Tem aqueles memes que aparecem às vezes, né? O pessoal da mídia passando, quando o pessoal da mídia passa. Sim. O pastor está chegando. Oh Deus poderoso! Essa é uma oração religiosa. Essa é uma oração que tem um objetivo macro: mostrar para os outros. Tanto é que a palavra usada pelo Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele fala esquinas, ele gosta de orar em pé nas sinagogas nas esquinas. O termo grego é o termo plateia, que significa um lugar amplo. Ou seja, o hipócrita precisa de plateia. Ele precisa de um lugar amplo, ele precisa de ampla visibilidade. Ele precisa de ampla admiração. Ele precisa de ampla bajulação. Nossa, Max, você é Max mesmo, é Pro Max. Como você ora, cara. Os mistérios com Deus que você fala, nunca vi. É, sim, Deus, glória de Deus. Ai, mas ninguém está vendo que eu estou orando. E quem mais além de Deus precisa ver que está orando? Ai, porque nunca falaram nada, que eu estou toda quarta-feira aqui na igreja orando. Mas falar para quê? Irmãos, quero dizer antes de pregar aqui que eu passei essa noite em consagração e vigília. E daí? Eu lá quero saber. Uma necessidade de expor a sua vida de intimidade, que se fosse na vida natural, seria pornografia. Ao chegar no cúmulo, vamos para o monte de oração. O que é monte? É para se afastar, é para se isolar. Vamos fazer uma live no monte. Oh Deus! Vai catar coquinho. Falta ler com atenção a oração modelo. Amém, meus irmãos? A oração hipócrita é daquele que quando não tem público, ele não ora. Ele só ora quando tem público. Ele só ora na igreja. Mas se perguntar para a família, nunca vê ele orando. Quando está no meio de todo mundo, meu Deus do céu, parece a quarta pessoa da Trindade. Aí já seria o quarteto fantástico, né? Não a Trindade, né? São 4. Mas no dia a dia, no cotidiano, na intimidade, não tem. Meus irmãos, Jesus nunca buscou e nunca busca performance. Amém? Não é sobre a nossa performance espiritual, meu irmão, é sobre a verdade do nosso coração. Quando nós oramos com a motivação errada, a nossa oração se torna vazia. E o Senhor não responde aquilo que sai da nossa boca, eu já falei, o Senhor responde aquilo que sai do nosso coração. Há um grande problema quando nós oramos mais em público do que em secreto. É um sinal de alerta para a nossa vida. Se você parar para pensar e juntar o tempo que você passa orando em secreto, e ele for menor do que o tempo que você ora em público. Há um grande risco. É um forte indício de que a nossa vida espiritual está na UTI, expirando por aparelhos. Graça.
misericórdia. Amém? Se nós oramos somente em público, nós estamos tentando performar diante dos homens. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a nossa oração deve ser feita em sinceridade, porque um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor, diz a sua palavra. Amém? Orar, como orar? Orando. 2, com sinceridade. 3, com intimidade. Existe um aspecto aqui que eu quero falar na semana que vem, o aspecto do Pai Nosso. Então não vou nem entrar aqui, mas que fortaleceria muito essa questão da intimidade. Mas perceba que, em contraste com a oração na plateia, Jesus fala o seguinte, no versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Em contraste com plateia, que é a palavra grega para esquina, ele usa a palavra tameion, que significa câmara de armazenamento, depósito, despensa. Esse quarto aqui não era quarto como você tem hoje, meu irmão, porque nem era assim a casa daquele povo naquela época. Era o cômodo onde guardavam as provisões para casa. Era um cômodo que não tinha janela nenhuma. Era um cômodo fechadíssimo, talvez o mais fechado da casa. Sem exposição para espectadores. Sem exposição para quem está fora. Esse é o lugar para orarmos. Amém? Ai, tem que ser só no meu quarto. Ai, tem que ser só no monte. Não é sobre um lugar geográfico, meus irmãos. É sobre uma postura de oração. Porque mesmo quando oramos em público, temos que entender que os nossos olhos estão somente no Pai, não no outro. No que vão pensar, no que vão dizer, no que vão achar. Não, no Pai. Amém? Ah, mas eu chego aqui no culto, ninguém está de joelho dobrado. Dá para você o joelho. Não é para os outros que a gente faz. Amém? Somos nós com o Senhor. Perceba que ele usa, eu não falei isso antes, mas no quando, ele usa 3 vezes o quando. Quando orar, quando orar, quando orar. E nunca se orar e se orar. E aqui no espaço de um versículo, ele usa 2 vezes a palavra secreto. Em contraste com a plateia. A nossa oração pública é somente o reflexo, deve ser o reflexo da nossa vida em oração no secreto. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter o nosso temeion. Nós precisamos ter o nosso lugar de falar com Deus. Ok? Um lugar longe de distrações. Um lugar longe de outras coisas. Jesus se afastava para montes, para desertos. Lembra disso? Ele se afastava no jardim. Lugares de solitude, de silêncio secreto. Amém? Veja, e vosso Pai que está em secreto. Então não é outras pessoas junto comigo. Sou eu e Ele. A oração que nós fazemos em público é importantíssima, mas não substitui a oração que fazemos em secreto. Amém? Estão com sono, meus irmãos? Já vou terminar. A oração que as pessoas fazem por nós são importantíssimas. Oração de mãe, de pai, de irmão, de pastor, mas não substitui a nossa oração no secreto. Não substitui. A vida em comunidade é importante, mas não substitui a vida no secreto. Porque se resumirmos nossa vida cristã a 1 ou 2 cultos por semana, meus irmãos, não vai dar boa. Concordam comigo, irmãos?
no secreto, em intimidade. Precisamos ter nosso momento a sós com Deus. Nós não estamos reinventando a roda aqui. É a velha base. Amém? Nós precisamos, se preciso for, ao começar a organizar a agenda, meu primeiro compromisso é às 8, então às 7 eu tenho um compromisso antes. Tem uma música que eu estava pensando nela hoje, do Jesus Adrian Romero. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Nesse DVD, quanto chorar ouvindo essas músicas. O Jesus Adrian Romero, antes de cantar essa música, ele fala que quando ele era um adolescente, ele queria muito ser cheio do Espírito Santo, ser um homem de Deus, como de fato se tornou. Mas ele não conseguia orar. Ele disse que não conseguia orar. Não era nem que ele trabalhava adolescente, mas a preguiça tomava conta, o sono tomava conta. E então ele fala, Max, nesse DVD, que ele gravou uma fita com ele falando com ele mesmo. Levanta, cria vergonha na cara. Tu quer ser um homem de Deus? Tu precisa orar, tu precisa buscar. E colocava todas as manhãs, antes de nascer o dia, para despertar aquela fita. Para ele acordar com aquilo lá. Então ele escreve essa música, Espera-me. Quando ele fala assim, em outras palavras, Senhor, pode esperar porque eu estarei lá. Serás o meu primeiro encontro. Eu não quero começar o dia sem saber que você está perto de mim. Amém? Nosso lugar secreto. Nosso lugar de intimidade com o Pai. Para concluir, além de orar com sinceridade, orar com intimidade, o Senhor também nos ensina a orar com simplicidade. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus, mais uma vez, usa o contraste. Primeiro, ele contrasta com a oração do judeu hipócrita. Lembra? É alguém da nossa religião. É alguém do nosso ciclo. É o escriba, é o mestre da lei, é o fariseu, é o judeu, ok? No nosso contexto, é o cristão, é o evangélico, é o crente, ou o pseudo-crente, o crente fingido, o crente hipócrita. Ele fala, não orem como eles, que querem ser vistos pelos outros. E agora, ele faz contraste com as orações dos outros povos, das outras religiões. Vocês entendem? Como os pagãos. Não façam como os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E era algo comum nas religiões pagãs da época. Orações longas, orações repetitivas, cheio de formalidades, cheio de palavras difíceis, porque a força da oração residia nas palavras liberadas. Quanto mais palavra bonita, mais forte a oração, né? Tá louco? Se eu falar soberano e eterno Deus, ao invés de falar Pai, né? Vai ser mais impactante, né? Agora! Vai ser mais impactante do que dizer, Senhor, conforme a tua vontade. Você percebe
que parece que a gente traz um pouco do misticismo para nossa religião? Tem que ter voz diferente, entonação diferente, palavra diferente, jeito de falar diferente. Por quê? O Senhor Jesus diz: fale com o seu Pai, não com sei lá quem. Com simplicidade. Amém, meus irmãos? Um exemplo desses pagãos são os profetas de Baal. Em 1 Reis 18, 26, fala assim: então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Das 6 da manhã, mais ou menos, até as 12 horas. 6 horas. Ó Baal, e as danças específicas, e palavras específicas, e repetições de palavras, e longas orações, e uma bolinha depois de outra bolinha, e uma bolinha depois de outra bolinha, e longas palavras repetidas. E nada de essência. Vocês entendem? A oração que quer impressionar pelas palavras. O beneplácito da estupenda graça. A oração que quer surpreender e impressionar pelo volume da voz. A oração que quer surpreender pelo tempo de oração. Todo excesso revela uma falta. Falta essência, falta verdade, falta amor, falta Espírito Santo, falta unção, aí sobra grito, sobra performance, sobra pulo, sobra show. Não tenho o que pregar, começo a gritar. Não tenho o que pregar, começo a falar das minhas experiências com Deus. Não entendem? Quando o Senhor usa a palavra aqui, cadê? Eles pensam que pelo muitos falarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Algumas pessoas colocam vãs repetições. O termo grego, de acordo com o dicionário Strong, significa é como um gago. É como um gago. Que fala e não diz nada. Essa é a oração pagã. Essa é a oração que quer impressionar pela quantidade, pelo volume, pelas palavras difíceis. De novo, meus irmãos, o Senhor não está olhando para a nossa performance em oração. Ele está olhando para o nosso coração quando estamos orando. Amém, igreja? Nós não oramos para persuadir Deus com palavras bonitas. Nós oramos para expressar a nossa confiança nele com simplicidade. Amém? Os pagãos oram para conquistar o favor e a confiança do seu Deus. Nós oramos porque já temos o favor de Deus. Não precisamos provar nada para ninguém. Amém, irmãos? Porque Deus nos conhece. O vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Deus te conhece, irmão. Melhor do que você mesmo te conhece. Amém? Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe por onde você está caminhando nesse momento da tua vida. Ele sabe do que tu precisa. Ele conhece nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas faltas. Ele conhece nossas dores, nossas lutas, nossas angústias, nossas preocupações. Ele sabe tudo isso, meus irmãos. Ele nos sonda e nos conhece. E tem quem diga, então não preciso falar para Deus, porque Ele já sabe. Mesmo conhecendo, Ele quer que falemos. Por que falar? Meus irmãos, porque quando nós falamos, nós colocamos para fora aquilo que está aqui dentro. Amém? E às vezes, num simples falar com Deus, você já sai bem melhor.
Ele quer que falemos, Emerson, porque quando nós oramos, quando falamos, nós confessamos que nós somos insuficientes. Enquanto eu não falo, eu acho que eu sou capaz de resolver. Eu sou capaz de dar um jeito. Eu tenho habilidades, recursos, meios suficientes. Mas quando decido orar e expressar para Ele, eu estou confessando para mim e para todo o mundo espiritual. Eu reconheço minha fraqueza, minha miséria, minha escassez, minha insuficiência e por isso recorro ao meu Senhor. Quando nós falamos, nós declaramos que confiamos nele. Posso ouvir um amém? Declaramos que nossa confiança não está em nenhum outro lugar, senão na poderosa mão do Senhor. Quando nós oramos, nós testemunhamos da nossa fé. Eu creio que Deus é poderoso, mas não apresento para Ele minha causa? Eu creio que Deus é fiel, mas não permaneço orando na luta? Amém? Quando oramos, testemunhamos da nossa fé. Eu tenho comigo uma coisa: quanto mais íntimos do Senhor nos tornamos, mais simples se tornam nossas orações. Normalmente se fala com termos especiais quando quer impressionar alguém que tu não conhece. Mas quando é com o teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu pai, nós aqui entre nós, não tem porquê, né? Como é que é? Meu Deus, esqueci o termo aqui agora. Meritíssima. Eminente irmã em Cristo, Eduarda. Poderia, de acordo com a liturgia que nos segue, porventura, trazer-nos uma pequena palavra da sua experiência pessoal quanto aos profundos mistérios que temos entendido nos estudos que fazemos na pauta eclesiástica para o corpo de Cristo, nosso Senhor? É assim, Duda, pode testemunhar aqui? Uma vez, quando o pessoal... Eu nunca achei que fazia sentido algumas coisas. Por exemplo, eu não posso usar bermuda. Tá, não posso usar bermuda. Mas para dormir eu posso. Tá. Eu não posso usar barba, mas bigode eu posso. Mas, meu Deus do céu. A mulher não pode usar calça, mas por baixo da saia pode. Eu nunca vim aqui na igreja, eu acho, de calção no culto. Mas se tu quiser vir, pode vir. No verão tá chegando aí, pode vir. Aqui é bem calor. Pode vir. Se tu vier ministrar aqui, talvez, pregar, cantar, aí é melhor que tu venha de calça. Mas pode vir de calção. De boné, pode vir. Aí quando eu questionava, Dani, mas por que não pode? Se quando eu estou orando no secreto com Deus, eu estou de calção, e vivo uma presença maravilhosa com Deus, por que eu não posso na igreja orar de calção? Não, César, porque como que você se chega a um juiz? Já ouviram essa? Como que você vai na presença do juiz? Você vai de qualquer jeito? Não, você não vai. Claro, porque quando a pessoa vai diante do juiz, ela quer impressionar o juiz. Ela quer transmitir uma imagem que não é a dela diante do juiz. Até que um dia eu falei, tá, mas e se eu for filho desse juiz? Será que o filho do juiz, em casa com o pai dele, fala assim, eminente Senhor da Suprema Corte Celestial, poderia a vossa eminência permitir-me tomar um copo de Nescau? Não, né? Eu acho que ele fala, pai, vou tomar um Nescau ali. Claro, filho. Ou agora não, filho. Ele não deixa de ser juiz. Ele não deixa de ser poderoso, grandioso, majestoso, santo.
incomparável, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, Rei do universo, não deixa, mas ao mesmo tempo é meu Pai. Nem todas as palavras mais difíceis e mais belas do alfabeto poderiam surpreender Deus. Quanto mais íntimos do Senhor nos tornamos, mais simples se torna a nossa oração. Quantos creem nisso, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, primeiro, Jesus espera que seus discípulos orem. Leve isso em mente, Ele estará esperando amanhã que você fale com Ele. E é triste você esperar por alguém e a pessoa não chegar, né? Ele espera que oremos. Número 2, antes da oração é quem está orando. De nada vale uma prática espiritual maravilhosa a vida de um coração podre, de um coração orgulhoso, de um coração egoísta, de um coração altivo, de alguém que quer se mostrar para os outros. Amém? Temos que orar com prática. Praticar. Temos que orar com sinceridade. Não precisamos provar nada para ninguém. Temos que orar com intimidade. Nosso momento secreto com Deus. E temos que orar com simplicidade. Simplicidade própria de um filho